Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 28 de janeiro de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos um pequeno ataque russo a posições ucranianas aqui. A maior parte das coisas não teve grandes prejuízos, mas os russos atingiram uma região industrial aqui em Kremenchuk e causaram um grande incêndio. O incêndio já foi resolvido, já foi apagado o incêndio, mas sem dúvida alguma deixou prejuízo para a Ucrânia esse ataque russo, né? A boa notícia que a gente tem é que os ucranianos continuam expandindo a cabeça de ponte aqui em Krinky, né, aqui em Kherson, segundo o alto comando ucraniano. A gente teve também hoje um soldado envolvido na situação que descreveu exatamente o que está acontecendo aqui no sul de Avdiivka. Interessante de notar isso, parece que os russos usaram a rede de esgoto para fazer um ataque surpresa na retaguarda dos ucranianos e por isso que eles conseguiram avançar ali. Por isso que muita gente ficou assustada, porque os ucranianos num primeiro momento não sabiam o que estava acontecendo, temiam que Zenit tivesse sido tomada e por isso os russos apareceram aqui na retaguarda, mas na verdade foram um grupo muito pequeno de russos que chegou a entrar aqui na cidade e, bom, avançaram, né? O truquezinho deles deu certo no final das contas, mas não é uma coisa tão ruim quanto parecia no primeiro momento, né? A coisa aqui está contida agora. Temos também notícias de avanços russos aqui para cima, infelizmente, na região aqui de Svatov. Os russos teriam avançado aqui em Tabaivka, né? Eles dizem que avançaram, mas a gente não tem nenhuma evidência de que tenham de fato tomado a cidade de Tabaivka por enquanto. De qualquer forma, é problemático, porque eles avançaram recentemente aqui em Krohomalny e já é um avanço para eles, já conseguiram ultrapassar a estrada aqui, e avançar mais para cá pode realmente deixar a situação em Kupiansk mais complicada aqui para os ucranianos, né? Bom, também tem informações sobre o restabelecimento da fronteira entre a Ucrânia e a Polônia. Ainda tinham alguns bloqueios, acabou de acabar todos os bloqueios com a Polônia. Excelente notícia para os caminhoneiros passarem, né? E tem aquela informação sobre a preocupação da Alemanha, da Suécia e de outros países com possível confronto com a Rússia. Tem uma informação nova nisso daí que é uma informação interessante, né? É o que eu falo para vocês. O Putin atacar a OTAN, ele não vai atacar porque ele sabe que a OTAN é muito mais poderosa do que ele, consegue rapidamente destruir a Rússia, né? Mas o que ele pode tentar é justamente minar o artigo 5º da OTAN. Isso ele pode fazer, na verdade, isso ele já está fazendo, né? De vez em quando ele solta um míssilzinho na Polônia, um míssilzinho na Romênia, e o pessoal fala, não, isso é pouca coisa, não é para chamar o artigo 5º, né? A ideia dele pode ser essa, ir escalando devagarzinho isso daqui justamente para queimar o sapo, cozir o sapo sem ele perceber, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos. Essas notícias foram sugeridas por Deixa Eu Tirar Minha Cabeça Daqui, o Império da Picanha Contra-Ataca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, vamos lá. Os russos fizeram um pequeno ataque com drones de ontem para hoje. Foram 8 drones Shahid, dos quais 4 foram derrubados pelos ucranianos. Mas os drones não foram o problema. Aqui ó, tem um caso aqui lá em Zaporizhia que foi atingido por drone, causou algum prejuízo e coisa e tal, mas nada significativo, né? Agora, o problema foi que teve também foguetes. Teve 2 Iskander-M e 3 mísseis S-300 que foram lançados e esses não foram derrubados, né? Os S-300 são mísseis de curto alcance, são usados na fronteira com a Ucrânia. Esse Iskander-M foi o que causou mais problema. Aqui, isso daqui é a região da Mirohard. Foi atingido por S-300, né? Uma área residencial, destruiu uma casa aqui, teve feridos, mas felizmente não teve nenhum morto, né? E aqui em Kremenchuk é que foi o maior problema. Eles atingiram uma área industrial, chegou a ter um incêndio de 1.000 metros quadrados e felizmente não foi ninguém ferido e nesse momento já foi apagado o incêndio nessa área industrial, né? Então aqui realmente uma bola de fogo aqui significativa em Kremenchuk, nessa região aqui, ó. Kremenchuk, essa cidade aqui, o que foi atingido era uma instalação industrial nessa região aqui, né?
Bom, isso aqui aconteceu em Nova Kakhovka hoje, tá? A gente não sabe se foram os ucranianos que fizeram isso ou se foram os próprios russos. O fato é que esse carro aqui estava parado no estacionamento, segundo os russos, eram voluntários que ajudavam os russos ali, mas provavelmente eram combatentes mesmo, eram soldados mesmo, né? E o carro foi atingido com munição fragmentante aqui, ó. Você vê a explosão e parece que a pessoa que foi atingida, mas não foi gravemente, né? Porque saiu andando. Dá para ver aqui que a coisa explodiu e deixou um monte de buraquinhos aqui nessa van do pessoal, né? Não se sabe de quem que é esse drone aqui, não se sabe exatamente a circunstância, mas é possível que tenha sido sim os ucranianos atingindo soldados russos ali em Nova Kakhovka, né? Outra alternativa seriam partisãos ali da cidade mesmo, brigando contra a ocupação russa, não é uma coisa possível de se descartar também, né? Bom, Belgorod teve som de alarme de ataque aéreo, né? Ou seja, suspeita de que estaria fazendo um novo ataque, mas a gente não ficou sabendo de nenhum ataque efetivo a Belgorod nessa noite, né? Só alerta mesmo. Agora, teve esse ataque aqui feito pelos ucranianos numa base de reparos, 6 soldados russos foram mortos, ou desculpa, foram feridos, e muito equipamento foi destruído aqui. É uma base de reparos grande, não fala aqui aonde na linha de frente que foi essa base de reparos, né? Essa imagem aqui é aquele lugar de treinamento de drones FPV russo em Ilovaisk, que foi atingido pelos ucranianos e deixaram vários mortos lá, deixaram vários feridos e também destruiu muito equipamento. Então tá aqui a explosão, a imagem do depois dessa explosão, né? O que aconteceu aqui, né? Dá para ver vários corpos nessa imagem aí. Bom, em Kherson, os ucranianos continuam atacando com drones os blindados russos, né? Dá para ver aqui o blindado fumando aqui. E essa estrada aqui, ó, essa estrada que vocês estão vendo aqui, é essa estrada aqui, ó, M14, né? O que mostra como é que está complicado para os russos abastecer essa região justamente por conta da presença dos ucranianos ali, né? Um monte de carros destruídos aqui, justamente são os ucranianos negando acesso russo a essa estrada. Daqui a pouco não consegue nem passar aqui de tanto carro quebrado nessa região aqui, né? E a ideia é essa mesmo, é impedir o uso dessa estrada pelos russos. Se vocês repararem, essa M14 que passa aqui bem pertinho da cabeça de ponte ucraniana aqui em Krinky, ela vem desde Melitopol, né, que é o grande centro logístico russo aqui na região, vem essa estrada aqui tudo e passa justamente aqui para chegar a Olesk, Rolopristan, essas outras cidades aqui na margem esquerda do rio de Dnipro. Então, é lógico, existem outras alternativas, né? Os russos podem mandar por outras estradas menores aqui, mas de qualquer forma, a estrada principal que eles usam aqui, eles não estão conseguindo usar mais, né? E também teve outra explosão grande aqui, feita pelo pessoal do Magyar. Atingiram um grande depósito de munição ali na região de Krinky dos russos, ou seja, sinal que os russos vão ficar um bom tempo sem munição ali, ou com pouca munição. Vamos ouvir aqui. Não dá para botar o som, porque tem música, né? Mas a explosão aqui realmente muito grande. Deve ter sido um depósito de munição significativo para explodir desse jeito, né? E pelo tipo de visão também dá para ver que é visão noturna, ou seja, eles estavam usando drones com visão noturna, eles têm feito isso e usado isso para atingir esses depósitos de munição russos ali. Aqui parece algum lugar perto da floresta, né? Dá para ver mais ou menos aqui as árvores aqui, uma grande explosão ali. O Estado-Maior das Forças Ucranianas revelou que os ucranianos estão aumentando a cabeça de ponte ali naquela região do rio de Dnipro, né? Eles não falam que é especificamente em Krinky, né? Porque vocês sabem, tem a cabeça de ponte aqui em Krinky, que os ucranianos dominam uma boa parte da cidade aqui, mas tem outras cabeças de ponte aqui, Kozak Larehi, essa região aqui de Pidstepny, tudo isso daqui tem cabeças de ponte ucranianas aqui no meio do caminho, né? A gente não sabe exatamente aonde que ele está se referindo, mas segundo eles estão dizendo aqui, novas áreas estão sendo tomadas ali nessa cabeça de ponte, né? Uma excelente notícia isso. Bom, aqui a gente tem uma informação que eu acho muito bacana, por quê? Porque a gente tem falado já há alguns dias sobre a situação aqui em Avdiivka, no sul de Avdiivka, né? Que os russos conseguiram entrar nessa região aqui, que é uma região particular aqui de Avdiivka. O nome disso daqui é Tsarska Ohota, é o nome dessa região aqui,
onde estão acontecendo as batalhas ali, né? E a dúvida que ficava é, mas como que eles conseguiram, né? Os ucranianos, lógico, têm uma linha de frente muito bem definida aqui, uma linha de frente muito bem planejada. Como é que os russos conseguiram chegar nessa cidade aqui, né? Avançando por aqui, fazendo frente a essa linha de frente ucraniana, né? Ou seja, rompendo essa linha de frente ucraniana. Houve uma ruptura aqui. A gente não sabia muito bem como é que isso tinha acontecido, né? Então, inclusive, uma das coisas que circulou no primeiro dia que os russos apareceram aqui foi justamente que essa região aqui, chamada Zenit, que é uma posição defensiva muito forte ucraniana que tem aqui, teria caído. Agora a gente entendeu o que aconteceu aqui, né? Justamente ele explica que nesse vídeo de um soldado ucraniano que está lá, do grupo Horny, que está ali no lugar, ele explicando exatamente o que aconteceu, né? Um monte de questões são perguntadas sobre a Avdiivka, né? O que está acontecendo em Tsarska Orota e como que os russos avançaram, né? E o quanto que eles avançaram ali, né? Não é tão trágico como em algum ponto a gente descreveu isso, os russos descreveram isso. Então, a situação não é boa, sem dúvida alguma, os russos avançaram ali, mas não é uma coisa tão trágica quanto se pensou em determinado ponto. Eles fizeram um movimento genial de escalar através do esgoto. Ou seja, o que aconteceu? Os russos acharam uma tubulação de esgoto que vinha justamente entre essa área dominada pelos russos aqui e essa cidade aqui, essa região de Avdiivka aqui. Então eles conseguiram ir pelo esgoto por trás e aparecer na retaguarda das forças ucranianas. Pegaram os ucranianos de surpresa. Nesse momento é muito complicado, porque ninguém entendeu o que os russos estavam fazendo ali. Até os ucranianos entenderem o que tinha acontecido, que surgiu um monte de russo aqui nessa região, e de onde é que vieram esses russos, né? Por isso que num primeiro momento, muita gente achou que a Zenit teria caído, porque o pessoal ucraniano que estava nessa região aqui, pensou, caramba, como é que os russos apareceram aqui atrás? Devem ter avançado por Zenit, devem ter tomado Zenit, né? Como é que eles tomaram, não sabia, mas devem ter tomado. Depois descobriram que não foi isso, né? Foi um grupo pequeno de russos que atravessou aqui, e aí na confusão realmente conseguiram fazer um breakthrough aqui, conseguiram avançar nessa região, né? Completamente cobertos em merda, os russos subiram na área, saíram na área aberta de Tsarska Orota e pegaram os ucranianos de surpresa, com certeza, né? E aí tentaram correr para os subúrbios de Avdiivka, que são essas três estradas aqui, essas três ruas aqui, vistas nesse vídeo, né? Então são essas ruas aqui também que a gente vê aqui no mapa, essas três ruazinhas aqui, que é onde está o problema, né? Onde é que os russos estão aqui. Então eles conseguiram avançar aqui e andar nesse subúrbio aqui de Avdiivka e tentaram se estabelecer ali e estão sendo imediatamente destruídos. Então o que ele colocou é isso, é um grupo pequeno, não foi uma grande força, eles não têm blindados, não tem nada de significativo, e daí os ucranianos estão martelando com muita força esses russos ali, estão destruindo eles com muita força, né? É lógico, no primeiro momento pegou o pessoal de surpresa, muita gente foi surpreendida, o que estão fazendo esses russos na retaguarda? Certamente causaram danos aos ucranianos que estão na linha de frente, porque você ser pego pela retaguarda é complicado realmente, e daí gerou a confusão no primeiro momento, mas a coisa não é tão grave assim, já está sendo limpa essa área aqui, né? Aqui é mostrando como que eles estão lidando com os russos. Um russo sai correndo ali na região e se esconde numa casa e é atingido por um drone, né? Então ele não vai ser mandado nem num saco de plástico porque ninguém se importa com ele, já foi explodido já, né? Se tornou um pedaço inútil de carne. Toda essa área é claramente visível aqui, não é uma área muito grande, é uma área bem pequena, a área que estão os russos ali nessa subúrbio de Avdiivka, e lógico, os ucranianos já estão trabalhando para retomar isso daqui, né? Então você pode ver aqui essa estrada aqui, que é a T-0505, aqui ó, essa região aqui, a T-0505 é mais para cá um pouquinho. A gente chegou a ver até a estrada de ferro aqui, né? A estrada de ferro está aqui, a T-0505 está um pouquinho mais para cá, mas é justamente o que aconteceu ali em Avdiivka, muito menos significativo do que se pensou no primeiro momento, né? De qualquer forma, isso daí está explicado. Foram na merda, entraram na merda os russos. E vão sair na merda também, que vão ser todos destruídos, né?
Bom, e aqui é o ponto realmente sensível aqui de ontem para hoje. Aconteceu uma movimentação que é preocupante. A gente está falando aqui do norte, aqui perto de Kupiansk, né? E nessa região aqui, vocês lembram, os russos tomaram Kormalne, essa cidade aqui, algum tempo atrás. A gente sabe que eles avançaram mais alguma coisa aqui, mas não sabe o quanto que eles avançaram aqui. E o que o Noel Report está falando é sobre Kislivka e Kotlyarivka e também Tabaivka. São essas cidadezinhas aqui nessa região que, segundo estão dizendo algumas pessoas, teriam sido tomadas, né? Então aqui está acontecendo uma luta muito forte perto de Kislivka, onde os russos reiniciaram as operações ofensivas. Os russos foram incapazes de avançar para Yadne e estão em direção a Ivanivka. Então aqui Yadne está aqui, é uma cidade que está nas mãos dos russos. Eles queriam avançar em direção a Ivanivka, mas não conseguiram avançar aqui. Fontes russas dizem que eles conseguiram capturar Kotlyarivka. Kotlyarivka seria essa outra cidade aqui depois de Kislivka. Olha só, Kislivka está aqui, Kotlyarivka está aqui, ó. Mas, ou seja, repara, eles podem não ter tomado Kislivka, mas se tomar essa outra cidade aqui, Kislivka está numa posição muito preocupante aqui, né? Vai acabar caindo, está totalmente cercada aqui. E além disso, segundo estão dizendo os russos, de novo, a gente não tem nenhuma confirmação de que isso realmente aconteceu. Eles teriam tomado Tabaivka, essa cidade aqui, né, próxima de Kormalne, que eles já tinham tomado. Kormalne está confirmado que eles tomaram. Tabaivka eles estão dizendo que tomaram, e também Kotlyarivka, né? Então isso aqui é uma preocupação grande, realmente. Se os russos conseguiram de fato avançar aqui, eles estão ameaçando Kupiansk, porque Kupiansk, por aqui, os russos tentaram durante muito tempo, não conseguiram avançar e decidiram fazer a volta e vir aqui por cima. Talvez seja uma alternativa para eles tentarem chegar em Kupiansk. Kupiansk é uma cidade muito importante. Você pode ver aqui, ó, é um grande entroncamento de ruas de várias direções aqui, ó. Muitas estradas, muitas estradas férreas, né? Essa linha escura aqui é a estrada férrea, a amarela é estrada de rodagem, né? Estrada de carro, caminhão. Então, ou seja, de qualquer forma, Kupiansk é um lugar muito importante estrategicamente. Os russos querem retomar a qualquer custo isso daqui, né? Vamos esperar que tenha sido aqui um atropelo qualquer, mas os ucranianos consigam segurar esse avanço russo aqui. Isso é preocupante, sim. Aqui está dizendo justamente aqui, ó, que Tabaivka teria sido tomado, mas de novo, isso daqui é os russos dizendo, não tem garantia nenhuma de que realmente aconteceu, né? A Lilia Ragutska, que é uma analista militar ucraniana, está falando aqui que a Rússia continua fazendo esforços para a ocupação de Donetsk e Luhansk. A Rússia está tentando agora avançar em várias direções ali, mas de fato o que eles conseguiram é muito pouco estrategicamente, né? E por esse pequeno avanço não estratégico, a Rússia pagou um preço colossal em soldados e equipamento militar. A inteligência britânica reportou algumas perdas do inimigo naquelas batalhas ali no leste da Ucrânia. Por exemplo, eles disseram que para implementar o seu plano estratégico, a ocupação do Donbás, a Rússia está atualmente tentando operações em várias direções ali, particularmente no Oblast de Kharkiv, ali na região de Kupiansk, bem como em Bakhmut, Avdiivka, da região de Donetsk, né? Os propagandistas russos apresentaram recentemente a captura de vários de vilarejos ali, por exemplo, Kormalne, na região de Kharkiv, e Vesely, em Donetsk, né? Kormalne é esse que a gente falou aqui, né? Esse daqui. E Vesely, em Donetsk, é esse daqui, ó. Vesely também foi tomado pelos russos aqui, ou pelo menos os russos disseram que tomaram, né? No entanto, segundo o pessoal diz, isso daqui é basicamente nada do ponto de vista estratégico, esses ganhos são insignificantes. Aí fala da população das cidades e coisa e tal. Outro ponto é a cidade de Avdiivka, que os russos estão tentando capturar desde outubro de 2023, e que no final das contas tem destruído vários soldados, vários equipamentos, sem avançar praticamente nada, né? Os russos estão conduzindo um ataque em 3 direções para cercar a cidade, do sul, do norte, também tentando entrar diretamente em Avdiivka, né? Mas, de qualquer forma, aqui, ó, foi reportado que as tropas russas estão tentando contornar as fortificações ucranianas
entrando nos arredores da cidade através de túneis de serviço, o esgoto, né? E esse método de penetração eles têm tentado usar desde outubro de 2023, conseguiram agora alguma coisa ali, né? Ao mesmo tempo, a Rússia paga perdas significativas em pessoal e veículos armados por essas tentativas sem sucesso de tomar a cidade. Ou seja, o que ele está colocando aqui é que, de fato, não tem nenhuma ação, nenhum ganho real da Rússia ali, só muita derrota em termos de perda de pessoal, né? Mas é o que eu falo para vocês, é preocupante. Mesmo que eles estejam perdendo muita gente, muito veículo, o fato de estarem avançando, mesmo que pouquinho, é preocupante, né? Em algum momento pode realmente sobrecarregar a defesa ucraniana aqui, né? Bom, aqui nós temos a situação ali em Kupiansk, dá para ver aqui ó, o avanço que eles estão colocando aqui em direção a Tabaivka, mas não está colocando como Tabaivka sendo tomada pelos russos, né? E também não tem nada com relação a Kotlyarivka, que aqui continua estando nas mãos dos ucranianos. Tem um esforço russo para avançar aqui, mas não avançaram, né? Enfim, essa é a situação aqui em Kupiansk, os russos continuam tentando avançar aqui, atravessar a estrada e avançar por aqui. Vamos esperar que isso seja contido. Aqui na região de Siversk, que é no norte ali de Bakhmut, essa região aqui, ó, justamente essa região aqui, Siversk está aqui, né? Os russos tentaram avançar aqui em Bilorivka, não conseguiram. Estão tentando avançar por aqui, mas também não tem grande sucesso aqui. Dá para ver que tentaram avançar aqui em Bilorivka, mas sem nenhuma mudança, né? Aqui eles estão mostrando justamente a situação aqui em Bakhmut, que segundo eles estão dizendo aqui, os russos conseguiram avançar mais alguma coisa aqui em direção a Ivanivsk. Os ucranianos também avançaram um pouco aqui, avançaram um pedaço aqui ao sul de Ivanivsk. O avanço ucraniano é mais estratégico, embora seja menor, é mais estratégico, porque fica no alto das colinas aqui, tá vendo? Os ucranianos estão avançando na elevação, o que é muito importante para deslocar os russos que estão nessa posição aqui, né? É muito importante tirar esses russos aqui para garantir Klishivka e também para evitar o avanço russo aqui em direção a Ivanivka, né? Aqui a situação em Avdiivka, você pode ver os russos tentando avançar em várias posições aqui, mas sem nenhum avanço real. O único ponto é esse daqui no sul da cidade, que tem justamente um detalhe aqui, ó, que mostra uma mudança aqui, tá? Os russos, eles tinham tomado essa área aqui da estrada, né? Eles seguiram aqui nessa estrada, os ucranianos tinham fechado esse grupo russo aqui, né? Aparentemente os russos conseguiram fazer uma nova comunicação com um grupo deles que está aqui na cidade, no subúrbio de Avdiivka, justamente aqui por uma posição lateral, aqui uma posição mais precária, através da floresta, mas conseguiram fazer esse contato aqui, né? Então, ou seja, é o que está acontecendo. Os ucranianos fecham o contato com os russos tentam reabrir esse contato de qualquer forma para continuar tentando avançar aqui. Não conseguem avançar porque um grupo que tem aqui é pequeno e está muito suscetível ao ataque dos ucranianos aqui, né? Minha expectativa é que os ucranianos consigam, de fato, controlar esse avanço aqui. Não me parece algo muito crítico, não. Finalmente, aqui na região de Velika Novosilka, os ucranianos, né, e russos não mudaram de lugar. Botou o mapa aqui, mas não tem mudança nenhuma, né? Então, essa é a situação. Os russos avançaram alguma coisa de ontem para hoje, principalmente ele perde Kupiansk. Aquilo ali é preocupante, mas via de regra não tem nada significativamente alterado na linha de frente, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra, ele fala aqui sobre o Putin e o Lukashenko dizendo que a Rússia está num conflito existencial com o Ocidente, coisa e tal, e que talvez tenha que entrar em guerra com a OTAN, essa coisa toda, né? E, no final das contas, o que ele está querendo dizer aqui é justamente o que o pessoal está falando, da possibilidade da guerra da Rússia contra a OTAN, né? E eu falo para vocês, eu acho muito pouco provável, por quê? O Putin sabe que não tem como bater na OTAN, né? A OTAN tem uma capacidade militar muito maior do que a Rússia. A Rússia está sofrendo, está sendo destruída pelo exército ucraniano, com meia dúzia de armas da OTAN está sendo suficiente para destruir o exército russo ali na Ucrânia. Imagina peitar a OTAN de frente, né? E daí, mas tem o pessoal do Build aqui está perguntando por que de repente todo mundo está preocupado com isso? Por que a Alemanha está preocupada, a Suécia está preocupada, está todo mundo preparando para a guerra com a Rússia?
o que está havendo, né? E a preocupação deles é justamente que sim, o Putin tem um plano para enfrentar a OTAN. Só que o plano para enfrentar a OTAN foi dito aqui pelo Anders Puk Nielsen, e é um plano mais sorrateiro, não é um plano de atacar de frente, é um plano de minar o artigo 5º da OTAN. Né? O que diz o artigo 5º da OTAN? Ele aparentemente é um ponto, o ponto crucial da OTAN, né? Que diz que se qualquer país da OTAN for atacado por uma potência inimiga, os outros países todos se comprometem a ajudar aquele país que está sendo atacado, a declarar guerra ao inimigo e a entrar em guerra com o inimigo, e a mandar tropas, mandar equipamentos e coisa e tal. Só que, o que a gente está vendo acontecer nessa guerra? Né? Já caiu míssil na Polônia, já caiu míssil na Romênia, que são membros da OTAN, e o pessoal nem fez nada. Não, isso aí foi sem querer, o míssil caiu sem querer ali, não teve nada e coisa e tal. Qual que é o problema disso? O problema disso é que o Putin pode estar apostando exatamente nessa não vontade de entrar em guerra para fazer esse tipo de coisa, e esticando essa corda, invadindo pequenas posições, pequenas coisas, coisa e tal, na expectativa de que o pessoal fala, não, mas aquilo ali foi pouca coisa, não foi nada, não vale a pena entrar em guerra com a Rússia agora por causa daquele detalhezinho, né? Ou seja, o que eles querem, o que ele quer é justamente minar o artigo 5º da OTAN. Segundo o Anders Puk Nielsen, né, que é um especialista lá da Dinamarca, essa deve ser a estratégia do Putin. Ele sabe que ele bater de frente com a OTAN, ele não consegue, mas talvez ele consiga pegar algum país da OTAN e convencer a Europa a, não, é um pequeno ataque só, um negócio pequenininho que não faz tanta diferença assim, então vamos deixar para lá, não vamos entrar em aliança, não vamos acionar o artigo 5º da OTAN. E no momento que os outros países todos perceberem que o artigo 5º da OTAN está sendo relativizado, evidentemente que eles vão pensar, a gente está por conta própria. De certa forma, é isso que está acontecendo aqui já com a Alemanha, com a Suécia e com vários outros países, né? Até aqui reinava uma ideia muito tranquila deles que a OTAN protege a gente. Se um dia a Rússia realmente fizer algum avanço contra a Europa, a OTAN vai proteger. O que está acontecendo na prática? A Rússia está invadindo a Ucrânia e os Estados Unidos estão lá discutindo política, que não sei o que lá, se aprova, se não aprova. Lembra que, embora a Ucrânia não esteja na OTAN, os Estados Unidos assinaram sim um tratado se comprometendo a defender a fronteira ucraniana lá em 1994, né? É o Memorando de Budapeste. É um tratado assinado pelos Estados Unidos que ele se compromete a ajudar a Ucrânia a defender as fronteiras da Ucrânia de 91, né? Então, ou seja, o que o pessoal está vendo é que, na verdade, se a Rússia começar a avançar, os Estados Unidos vai peidar. Está com eleição lá, esse ano de eleição, a questão da eleição lá está cada vez mais enrolada, né? O pessoal, os republicanos tentando puxar o problema para a questão da imigração lá no Texas e coisa e tal, que é um problema real. Eu não sei porque que o Biden não cuida disso, não dá um jeito de fechar a imigração lá. Tem que fechar mesmo. Não é por questão de fazer uma coisa ou outra, né? É interesse dos americanos, pô. Enfim, eu sou contra isso, acho que fronteira não serve para nada, devia deixar todo mundo entrar, é uma grande vantagem dos estados receberem imigrantes, né? Mas, no final das contas, esse envio de um monte de imigrantes, assim, isso é uma coisa que realmente é estranha, dá a entender que tem alguém por trás disso daí, por que não a esquerda simplesmente cuida do problema, né? Aceita essa pauta como uma pauta que é desejo da população, mas enfim... ou seja, o que os países europeus estão percebendo é o seguinte, olha só, o artigo 5º da OTAN está quebrando. Os Estados Unidos tinha que estar fazendo mais para ajudar a Ucrânia, tinha que estar fazendo mais para ajudar a Europa, e está peidando por conta de política. Então, se a gente não pode contar com os Estados Unidos, temos que contar com a gente mesmo tem que se armar para preparar para a invasão russa, né? É o que está acontecendo agora, é o que eles estão falando aqui nisso daqui. E é neste ponto que eu acho que eu discordo um pouco do pessoal. Por quê? Porque o Anders Puk Nielsen está falando aqui que isso é que a Rússia está visando. Minar o artigo 5º. O que eles querem é conseguir fazer um pequeno ataque em algum país da OTAN sem que a OTAN ligue o artigo 5º, né? E aí a Rússia tem que lidar com cada país individual, é muito mais fácil para eles. E aí é que eu discordo deles. Não, não é. Por quê? Porque, veja, a Ucrânia, com um pouquinho de arma da OTAN, um pouquinho, coisa quase nada que mandaram para a Ucrânia de arma, está destruindo o exército russo completamente. Se a Rússia fizer isso com a Polônia, ou com a Finlândia, ou com qualquer país báltico,
eles já têm uma quantidade suficiente de armamento da OTAN que eles vão destruir a Rússia, mesmo sozinhos. Esses países já são mais fortes que a Rússia, né? Então eu continuo achando que se a Rússia tentar essa brincadeira, ela vai se ferrar, né? Segundo ele diz aqui, ele acha que a Rússia vai tentar avançar em algum ponto da fronteira com a Finlândia. Tem alguns pontos ali que ficaram, desde a guerra da Finlândia com a Rússia, a guerra do inverno, que ficaram contestados, né, e hoje são ocupados pela Finlândia. A Rússia pode ir lá e tentar conquistar aquilo ali na expectativa de que o resto da OTAN vai falar, não, mas é só um pedacinho de nada, no meio do nada, não tem nada ali, não tem riqueza mineral, não tem população, não vamos acionar o artigo 5º. E aí pronto, aí o artigo 5º morreu, a OTAN morreu, cada país está por conta própria, né? Enfim, essa pode ser a estratégia do Putin. Eu acho que não vai funcionar, porque, como eu disse, a Finlândia sozinha consegue dar conta da Rússia. A Polônia sozinha consegue dar conta da Rússia. A Ucrânia, com meia dúzia de armas que deram para ela, já está quase dando conta da Rússia, já está quase destruindo a Rússia. Enfim. Bom, e por falar em Polônia, o Zelensky e o pessoal lá da Polônia acertaram as contas todas direitinho e acabaram com todas as barreiras comerciais de entrada ali dos caminhões, então isso é uma boa notícia. Cerca de 1.500 caminhões ainda estão na fila para entrar na Ucrânia, mas não tem mais demora nas checagens, agora é só uma questão realmente de acabar com o backlog dos caminhões ali, né? Uma boa notícia, a liderança política da Grécia aprovou a transferência de armas obsoletas para a Ucrânia, né? Não se sabe que armas serão enviadas para a Ucrânia pela Grécia, mas a Grécia tem um monte de equipamento soviético. A Grécia está justamente mudando do equipamento da era soviética para equipamento da OTAN. Então eles receberam um monte de equipamento novo da OTAN agora, e os equipamentos antigos eles podem mandar para a Ucrânia. Inclui S-300, inclui sistemas de defesa Thor. Enfim, tem um monte de coisa interessante aqui que vai sobrar para a Ucrânia. Isso é uma coisa positiva, né? O Putin está desligando a internet à noite em várias regiões da Rússia para evitar os drones ucranianos, né? Os drones ucranianos usam a internet russa para se guiar até chegar no alvo, então o Putin está desligando a internet russa à noite para os drones não poderem usar isso, né? Daqui a pouco os ucranianos botam uma anteninha da Starlink e conversam direto com a Starlink e não precisam mais fazer a rede celular, né? Eles estão achando que justamente os ataques na refinaria lá em São Petersburgo, né, na Ust-Luga e na outra lá que aconteceu, foram feitos por drones que estavam usando o sinal da região ali, né? Ficou todo mundo sem internet agora. Bom, aumentou os ataques russos contra pontos de mobilização. Parece que a Rússia está se preparando para uma mobilização, mesmo que esteja mobilizando de forma oculta, né? O Putin tem eleição esse ano, em março, então ele não quer fazer uma mobilização aberta, porque ninguém gosta de mobilização, mas aparentemente ele está fazendo mobilização, e aqui está o pessoal reclamando muito disso, um monte de gente sendo chamado, né? Bom, o Olaf Scholz vai viajar para Washington no dia 9 de fevereiro para tentar conversar com o Biden. E aí, Biden, como é que vai fazer, né? Porque é a situação que eu estou falando. A falta de ajuda dos Estados Unidos para a Ucrânia começa a refletir no resto da Europa. O resto da Europa está começando a perceber que vai ser deixado na mão pelos Estados Unidos, né? E, bom, também estão marcando um grande protesto lá ali em Washington, a favor da Ucrânia no dia 24 de fevereiro, né, justamente para tentar forçar o Congresso americano a aprovar a ajuda lá para a Ucrânia. Vamos esperar que consigam conscientizar o pessoal lá no Congresso, porque está difícil de passar o negócio lá, né? Enfim, vamos aguardar isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.